nosso tema é Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial. Olá, me chamo Chester. Eu vou falar sobre o cenário mundial e a luta contra o racismo. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a refletir sobre as consequências do racismo e das ideologias de superioridade racial, que haviam levado a milhões de mortes. Nesse contexto, surgiram diversos movimentos pela igualdade e pelos direitos humanos, como a luta contra o apartheid na África do Sul e o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. A Organização das Nações Unidas, criada em 1945, assumiu um papel central no combate à discriminação racial e na promoção da dignidade humana. Esse ambiente de mudanças e denúncias contra a segregação racial foi o que motivou a criação de uma convenção internacional para eliminar todas as formas de discriminação racial. Obrigado. Boa noite, dando continuidade da nossa apresentação, vou abordar sobre a criação da Convenção e seus objetivos. A criação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial foi um marco decisivo na história dos direitos humanos. Ela nasceu em um contexto em que o mundo acabava de sair da Segunda Guerra Mundial e começava a compreender as graves consequências do racismo, do antissemitismo e das ideologias de superioridade racial. Durante os anos de 1950 e 1960, muitos países da África e da Ásia conquistaram sua independência, o que fortaleceu as discussões dentro das organizações das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas, sobre igualdade entre os povos e respeito às diferenças étnicas e culturais. Ao mesmo tempo, cresciam os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos e as críticas internacionais ao regime de apartheid na África do Sul. Diante desse cenário, a ONU ela reconheceu que não bastava apenas condenar o racismo de forma genérica. Era necessário criar um tratado internacional específico, juridicamente vinculante, que obrigasse os estados a adotar medidas concretas para eliminar a discriminação racial em todas as suas formas. E assim, em 21 de dezembro de 1965, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, que entrou em vigor em 4 de janeiro de 1969. A Convenção foi o primeiro instrumento internacional de direitos humanos dedicado exclusivamente à questão racial. Ela define o conceito de discriminação racial como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem étnica, que tenha como objetivo anular ou restringir o reconhecimento e o exercício em igualdade de condições dos direitos e liberdades fundamentais. Um dos aspectos mais importantes da Convenção é que ela não se limita a proibir a discriminação racial. Ela exige ações positivas dos estados para combatê-la, e isso inclui a adoção de políticas públicas, leis, programas educacionais e campanhas de conscientização, que promovam o respeito, a igualdade e a valorização da diversidade racial. A Convenção também ela estabelece que os países devem punir penalmente pessoas, grupos ou organizações que pratiquem ou incentivem o ódio racial, além de criar mecanismos de proteção às vítimas de discriminação.
Outro ponto de destaque é a criação do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, órgão da ONU, que é responsável por monitorar o cumprimento do tratado. Os estados que aderem à convenção têm a obrigação de apresentar relatórios periódicos informando as medidas adotadas para eliminar o racismo e promover a igualdade racial. Esse controle internacional é uma das principais inovações do tratado, pois permite que a comunidade internacional acompanhe o progresso dos países e cobre a implementação efetiva das políticas antidiscriminatórias. Em resumo, a convenção ela representa um reconhecimento global de que o racismo não é apenas um problema moral ou cultural, mas uma violação grave dos direitos humanos. Ela transforma o combate à discriminação racial em uma obrigação jurídica internacional, vinculando os estados ao dever de garantir a igualdade e a dignidade de todos os povos. Essa foi uma das grandes conquistas do século XX e serviu de base para diversas legislações nacionais, incluindo as que foram adotadas posteriormente pelo Brasil, após a sua ratificação. A partir dela, o mundo passou a enxergar o racismo como uma questão que exige políticas públicas, punição e educação para a igualdade. Oi, boa noite, eu me chamo Vanessa e vou falar um pouco sobre a adesão do Brasil à Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial. A participação do Brasil nessa convenção foi um passo muito importante para os direitos humanos. O Brasil participou ativamente da elaboração dessa convenção dentro da ONU, o que já mostrava que o país estava envolvido, nas discussões globais sobre igualdade racial e combate ao racismo, temas que ganharam força na década de 1960. Mas a convenção só foi aprovada em 1965, e um ano após, em 1966, para ser mais precisa, dia 7 de março, o Brasil assinou o apoio formal à luta contra o racismo. Mas é importante entender uma diferença. Assinar não é o mesmo que ratificar. Quando um país assina, ele diz: nós concordamos com essa ideia. Mas para que o tratado realmente tenha valor dentro do país, ele precisa ser ratificado. Ou seja, o governo precisa confirmar oficialmente que vai cumprir com aquilo que foi acordado. E isso só ocorreu em 27 de março de 1968, quando o Brasil ratificou a convenção. Com essa ratificação, o Estado brasileiro assumiu o compromisso legal e moral de eliminar toda forma de discriminação racial e de garantir a todos a igualdade de direitos e a oportunidade, sem distinção de cor, origem ou etnia. Depois disso, houve outro marco que foi em 8 de dezembro de 1969, que veio um momento muito importante. A convenção ela foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do decreto 65.810. Foi a partir daí o texto passou a ter força jurídica interna, ou seja, passou a valer como uma lei dentro do nosso país. E isso obrigou o governo a criar políticas públicas e normas compatíveis com os princípios da convenção. Agora, se a gente olhar um contexto da época, o Brasil nesse tempo vivia sob a ditadura militar. O período era cheio de censuras e restrições de direitos. Mesmo assim, essa adesão teve um valor simbólico enorme, porque mostrava que o país reconhecia a importância de combater o racismo, mesmo em um momento em que falar sobre direitos humanos era um assunto muito delicado. Tem outro ponto interessante também, que nessa época se acreditava muito sobre a ideia da democracia racial, aquela visão em que o país acreditava que não existia racismo, que todas as pessoas viviam em harmonia, o que na realidade era bem diferente. O racismo existia, as desigualdades eram profundas e a convenção ajudou a trazer esse problema à tona.
obrigando o Estado a tomar algumas decisões, né? A partir daí, o Brasil começou a ser cobrado pela comunidade internacional e pela comunidade interna também, para adotar medidas concretas. E com o tempo, isso influenciou na criação de leis importantes. Uma dessas leis é a Lei de Caó, que ocorreu em 1989. Essa lei tornou o racismo um crime inafiançável e imprescritível. Também está presente na Constituição Federal de 1988, que reforçou os mesmos princípios. Então, para dizer que a assinatura, a ratificação e a incorporação, elas não tiveram só importância formal ali, e sim, elas foram bem representadas e fazem parte desse marco histórico, né, da luta dos direitos humanos no Brasil. Em resumo, a adesão do Brasil à Convenção foi um momento em que o país reconheceu oficialmente que o racismo era um problema estrutural e que só seria possível construir uma sociedade mais justa e igualitária se ele fosse combatido com leis, com políticas públicas e com o compromisso de todos. Oi pessoal, vou falar um pouquinho sobre o contexto político-social do Brasil na década de 1960. Bom, nessa época o Brasil estava sob o regime militar iniciado em 64. Este foi um período de forte centralização do poder, com o governo militar impondo um regime autoritário que restringia a liberdade, perseguia opositores políticos e censurava a imprensa. A ditadura, no entanto, buscava se apresentar para o mundo como um exemplo de modernização e estabilidade política, além de tentar estreitar laço com outras potências, especialmente durante a Guerra Fria. Dentro desse cenário, o governo brasileiro também promovia uma imagem de democracia racial. A ideia era mostrar ao mundo que o Brasil não tinha conflitos raciais, que negros e brancos conviviam harmoniosamente. Isso parecia ser um grande trunfo para o país, que tentava se apresentar como um modelo de integração social, sem os conflitos étnicos que marcavam outras nações, como os Estados Unidos. Essa construção de um Brasil sem tensões raciais foi redefinida por vários intelectuais e propagandas pelo governo. No entanto, essa imagem da democracia racial estava longe de refletir a realidade. O Brasil, na verdade, vivia uma profunda desigualdade racial. A população negra enfrentava dificuldades imensas em várias áreas, como educação, saúde e mercado de trabalho. O racismo estrutural estava e ainda está presente com uma exclusão histórica que remonta ao período da escravidão. Foi nesse contexto que o Brasil ratificou a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, adotada pela ONU em 65. A ratificação dessa convenção foi uma tentativa de alinhar o Brasil às normas internacionais de direitos humanos e de melhorar sua imagem no exterior, especialmente perante a ONU. No entanto, essa ratificação foi mais simbólica que prática. O combate real à discriminação racial no Brasil só começou a ganhar força, de fato, décadas após, com a redemocratização e a atuação de movimentos sociais, como o movimento negro, que começaram a lutar de maneira mais organizada pelos direitos dos afro-brasileiros. Em resumo, a ratificação da Convenção foi uma forma do Brasil tentar se posicionar no cenário internacional, mas as profundas desigualdades e o racismo estrutural continuaram presentes por muitos anos, fato que é presente até os dias de hoje. Só muito tempo depois, com a criação de políticas afirmativas e o fortalecimento da luta por igualdade racial, é que o país começou a tornar passos mais concretos no combate à discriminação racial. Vale ressaltar que esse cenário reflete como o Brasil se via no mundo daquele período. Por um lado, tentando se consolidar como uma nação moderna e progressista. Por outro, lutando para enfrentar as profundas divisões sociais e raciais que até hoje continuam a afetar a população negra do país. Boa noite. Bem, eu vou falar um pouco aqui sobre as obrigações e compromissos do Brasil após a ratificação. Bem, ao aderir à Convenção do Brasil, assumiu uma série de compromissos importantes. Entre elas são proibir a descriminalização racial em todas as suas formas, seja ela no trabalho, na educação ou qualquer área da vida social. Garantir proteção judicial efetiva para as vítimas de racismo. Punir penalmente
organizações e indivíduos que promovam ideias racistas, desenvolver políticas públicas e programas educacionais que incentivem o respeito à diversidade, relatar à ONU as medidas adotadas para cumprir o tratado. Esses compromissos mostram que o combate ao racismo não é apenas uma questão moral, mas também uma obrigação jurídica internacional. Bem, as incorporações ao ordenamento jurídico. Os tratados internacionais ratificados pelo Brasil passam a integrar o ordenamento jurídico nacional. A Constituição Brasileira de 1998 determina que os tratados de direitos humanos têm status de emenda constitucional, enquanto outros tratados têm status supralegal. Os efeitos jurídicos. Os tratados internacionais ratificados pelo Brasil geram efeitos jurídicos, tanto no plano interno quanto no internacional. Isso significa que o Estado brasileiro deve adaptar suas leis e práticas internas para garantir o cumprimento das incorporações do tratado. Controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade é um mecanismo que permite adaptar as normas internas aos compromissos internacionais assumidos pelo Estado, garantindo a efetivação dos direitos humanos previstos no tratado. Responsabilidade internacional. Se o Brasil não cumprir as suas obrigações assumidas em um tratado internacional, pode ser responsabilizado internacionalmente. Isso significa que pode gerar consequências políticas, econômicas e jurídicas para o país. É importante notar que a efetividade das obrigações internacionais assumidas pelo Brasil depende de uma combinação de fatores, incluindo a implementação de leis e políticas internas, a atuação do Poder Judiciário e a cooperação com organismos internacionais. Bom, eu sou a Giovana e irei dar continuidade ao assunto. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ele é um marco essencial no combate ao racismo e ele é um dos tratados mais relevantes da ONU, que é sobre os direitos humanos. Ela é incorporada ao ordenamento brasileiro, pelo Decreto 65.810 de 1969. E ela exige que os estados eles adotem medidas efetivas para garantir, punir, eliminar essas práticas discriminatórias. Assim, reconhecendo que o racismo ele pode se manifestar de forma individual, mas também coletiva ou institucional. E como o país signatário, o Brasil ele buscou transformar esse compromisso em políticas internas concretas, como, por exemplo, a Lei número 7.716 de 1989, que ela é conhecida como LECAO, que ele criminaliza condutas que são motivadas por preconceito de raça, cor, etnia, religião ou também a procedência nacional. Já o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei número 12.288 de 2010, ele estabelece diretrizes para a promoção da equidade racial, em áreas como educação, cultura, saúde, trabalho e a participação política, assim reconhecendo desigualdades históricas e estruturais que precisam ser enfrentadas pelo Estado. E no âmbito jurídico, um marco decisivo foi o julgamento da DPF número 186 em 2012, quando o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu a constitucionalidade das cotas raciais nas universidades públicas. E o STF ele entendeu que ações que são afirmativas não violam o princípio da igualdade. Ao contrário disso, eles concretizam a igualdade material, que está prevista no artigo 5º e nos objetivos fundamentais, que está no artigo 4º,
no artigo 3º, no inciso 4º da Constituição, né, que determina a promoção, né, do bem de todos, sem qualquer forma de discriminação. O tribunal ele também destaca, né, a compatibilidade dessas políticas com a Convenção, que assim orienta os estados, né, a adotar medidas específicas para corrigir as desigualdades estruturais. E mesmo com esses avanços, o racismo estrutural ele segue presente, se manifestando de forma silenciosa, né, nas instituições, na distribuição desigual, né, de oportunidades e nas práticas cotidianas, inclusive. E por isso, o combate à discriminação racial, ela precisa ser contínua, né, assim envolvendo o Estado, a sociedade e cada indivíduo também, né. A convenção ela não é apenas um texto jurídico, ela é um compromisso ético e também coletivo.